Nós estamos caminhando na série que temos trazido todas as manhãs de domingo, que tem como título Obediência a ser aprendida. Essa é a 35ª mensagem com esse tema, e o subtema de hoje é a base para a delegação de autoridade, ressurreição. Ou seja, a ressurreição é a base para a delegação de autoridade. Eu fiquei bastante impressionado com o que vai ser ministrado hoje. E à medida em que eu me preparava, eu já disse para os irmãos, é a terceira vez que nós trazemos esta série aqui, desde que nos achamos aqui. E desta vez está sendo diferente de todas as anteriores. Deus tem falado coisas impressionantes ao meu coração, com relação ao que vai ser ministrado cada vez, e a de hoje não é diferente. O texto básico de hoje é Números 17, de 1 a 11, que eu quero ler agora. E ela tem... Bom, é a base para a delegação de autoridade e a ressurreição, como dissemos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Antes de continuar, eu pediria um pouquinho mais de retorno. Pouca coisa, preciso de um pouco mais. O propósito do incidente de Números 17 foi o de resolver a rebelião do povo de Israel. No capítulo anterior, vimos uma rebelião que sobrepujou em muito a todas as que haviam acontecido anteriormente. Corá, Datã e Abirão, com mais 250 líderes de renome do povo de Israel, se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão. Vimos como Deus se levantou contra eles, fazendo com que a terra se abrisse e tragasse
os líderes, suas famílias e tudo que eles possuíam. Vimos também como Deus consumiu ainda com fogo os 250 seguidores de Corá, que pretendiam servir como sacerdotes. Vimos que no dia seguinte o povo acusou Moisés e Arão de terem matado os que morreram, quando a terra se abriu e os tragou, bem como os 250 que morreram por meio do fogo. Vimos como Moisés e Arão intercederam por eles, para que todo o povo não fosse morto pela praga enviada por Deus, quando morreram 14.700 pessoas. Depois disso, no capítulo 17, nós podemos ver como Deus acabou com a rebelião e libertou o seu povo de suas consequências, a morte. Deus provaria a Israel que a autoridade procede dele, que ele tem uma base e uma razão para estabelecê-la. Cada pessoa a quem Deus garante autoridade deve ter esta experiência básica. É importante salientar que nós estamos falando de autoridade espiritual, e se aplica só nesse contexto que nós estamos vendo. Pois bem, cada pessoa a quem Deus garante autoridade deve ter essa experiência básica. Caso contrário, ela pode não ter sido designada por Deus. Primeiro, a vida ressurreta é a base de autoridade. É base de autoridade. Deus ordenou aos 12 líderes das tribos que pegassem 12 bordões, ou seja, 12 varas. Um bordão para cada chefe de família, e os colocassem na tenda do encontro. O verso 4, capítulo 17, diz assim: ponha esses bordões na tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar onde Deus se encontrava com Moisés, onde Deus se revelava a Moisés e falava com ele. Bem, ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem a quem Deus escolhesse floresceria. O texto diz assim no verso 5: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Um bordão nada mais é do que um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um galho de árvore, cortado nas duas extremidades. Não tem folhas, não tem raiz, já teve vida, mas agora está morto, porque ele não está ligado à árvore de onde ele foi tirado. Antes ele recebia a seiva da árvore, tinha capacidade de brotar e dar frutos. Agora é um bordão morto, porque ele foi cortado da árvore onde ele estava. Todos os 12 bordões, as 12 varas, os bordões foram desprovidos de folhas e raízes, e estavam mortos e secos. Mas Deus disse que se um deles brotasse, seria o bordão daquele que ele havia escolhido. Isso nós estamos dizendo porque no capítulo anterior a questão era quem era Arão e quem era Moisés para estar na liderança do povo. Moisés na liderança de todo o povo e Arão para ser o sacerdote. O verso 5, eu vou ler novamente: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês.
Vocês é uma referência a Moisés e Arão. Isso nos dá uma ideia de que a ressurreição é a base para a eleição, como também para a autoridade. Talvez isso pareça meio nebuloso por enquanto, mas eu creio que você vai entender à medida em que formos explicando melhor. No capítulo 16, o povo rebelou-se contra a autoridade designada por Deus. No capítulo 17, Deus confirmou a autoridade que ele destacou. Deus determinou que a base para a autoridade fosse a ressurreição, acabando assim com a murmuração do povo. O povo não tinha o direito de pedir explicações a Deus. Eu e você não temos direito de pedir a Deus nenhuma explicação. Eu não sei se é em Romanos 9, 20, eu acho que é por ali, onde está dito o seguinte: quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Então, eu e você não temos direito de perguntar a Deus por que Ele nos fez assim, por que Ele faz assim, por que Ele faz assim de uma maneira com um, faz assim de maneira diferente com outro. Não temos esse direito. Mas Deus achou por bem, de acordo com a sua bondade, informar qual era a base para ele estabelecer a autoridade neste contexto. E a base foi a ressurreição. Talvez você continue ainda não entendendo, mas espere. Então, a base foi a ressurreição. Era uma coisa contra a qual o povo de Israel não poderia argumentar. Naturalmente, Arão e os demais israelitas descendiam de Adão. Todos eram filhos da ira, como nós éramos filhos da ira, de acordo com a vida natural, e não havia diferença. Aqueles 12 bordões eram todos iguais, e eles mostravam que todos eram iguais, desprovidos de folhas e raízes. Eram mortos e sem vida. Não havia nada neles que justificasse a posição que eles tinham. E é isto que constitui a autoridade. A autoridade depende não da pessoa, mas da ressurreição. Espere mais um pouco. Arão não era diferente dos outros, exceto que Deus lhe escolhera e lhe dera vida ressurreta. Por isso, em segundo lugar, o brotar do bordão seco mantém os homens humildes. O brotar do bordão seco e traz-nos a ideia de ressurreição, que vamos explicar melhor lá no finalzinho da mensagem. Mas pense no florescer de algo que está morto, como a vida ressurreta. Então, o brotar do bordão seco mantém os homens humildes, porque é Deus que faz o bordão seco brotar. Então, não depende do homem. O homem, o ser humano, quando é escolhido para uma determinada função e recebe de Deus uma autoridade, não é porque ele seja melhor do que qualquer outra pessoa. Ele é como uma vara, como um bordão seco, não tem vida, está morto em si mesmo, mas é Deus que faz com que brote e com que a vida se manifeste nele, independentemente do que ele é.
Então é Deus que coloca o poder da vida numa vara morta e seca. O bordão que brota torna humilde o dono do bordão e aquieta as murmurações dos donos dos outros bordões que não brotam ou não brotaram. O questionamento era: por que fulano? Por que ele? Por que não nós? O bordão que originalmente pegamos está seco. Assim era também o bordão de Arão, como dos demais que os trouxeram, mortos e sem esperanças, como era o de Arão. Mas se ele brota, se ele dá flores e frutos no dia seguinte, então nós devemos reconhecer, nos dobrar diante de Deus, dizendo: isso é coisa tua. Nada tem a ver comigo. Meu bordão era igual ao dos outros. Então, isso é tua glória, não é minha. Naturalmente, nos humilharemos diante do Senhor. Verdadeiramente fica evidente o tesouro em vasos de barro. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele fala sobre os tesouros em vasos de barro. O texto que eu tenho aqui não é completo. 2 Coríntios, capítulo 4, por isso que eu vou lá. Ali perto do verso 7. Vamos ver aqui. No verso 5 ele diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o apóstolo está se referindo ao poder de Deus de dar a ele entendimento, discernimento e a compreensão e a revelação daquilo que Deus era. E ninguém trouxe mais revelação para nós no Novo Testamento, depois de Jesus, naturalmente, do que o apóstolo Paulo. Praticamente todo o ensino do Novo Testamento tem como base aquilo que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. Mas ele diz no verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Fica claro, então, que o poder transcendente pertence a Deus e não a nós. Só os tolos poderiam ficar orgulhosos. Aqueles que são favorecidos se prostrarão diante de Deus, dizendo: isso é obra de Deus, e não há nada que o homem possa se gloriar, em que o homem possa se gloriar. Eu vou ler novamente o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? Sou eu e você, não passamos de vasos de barro. E por que é que Deus usa os vasos de barro? Usa os vasos de barro para que se veja que a excelência do poder não é do vaso, mas é dele. Há uma diferença muito grande entre o vaso e o que o vaso manifesta. O vaso contém algo que não é dele. O vaso contém o que é de Deus. É de barro, mas Deus usa o vaso de barro. Tudo foi recebido, pois tudo foi escolha de Deus. 2 Coríntios 4, 1b diz assim: tendo este ministério, o apóstolo Paulo falando do ministério que ele recebeu de Deus, segundo a misericórdia que nos foi dada.
Então, tudo vem da misericórdia de Deus e não vem do esforço humano. Percebemos que a autoridade não se baseia, então, em nós e ela não se relaciona conosco, não tem nada a ver com qualquer um de nós. A partir de então, quando Arão usasse a sua autoridade, ministrando a Deus, ele haveria de confessar: meu bordão é tão morto como o dos outros. A única razão por que posso servir e eles não é porque tenho autoridade espiritual e eles não. Não está nos bordões, pois todos estão igualmente secos, mas deve-se à misericórdia e escolha de Deus. E isso independe de nós. Deus não escolhe uns porque eles são melhores do que quem quer que seja. Somos todos miseráveis. Arão não servia no poder do bordão, mas no poder que o bordão tinha de brotar. E esse poder não era dele, era de Deus. Em terceiro lugar, a pedra de toque do ministério é a ressurreição. O bordão indica a posição do homem. Cada líder tinha um bordão, mas o brotar indica a vida ressurreta, o que diferencia aquele dos outros. No que se referia à posição, aqueles 12 homens estavam todos liderando as 12 tribos de Israel. Arão representava apenas a tribo de Levi, uma das 12 tribos. Ele não podia servir a Deus com base em sua posição. As outras tribos não concordariam com isso, porque ele era tanto quanto os demais, iguais a eles, uns aos outros. Como Deus resolveu o problema? Ordenou que depositassem 12 bordões, um de cada um dos 12 líderes na tenda do encontro, diante da arca que continha o testemunho. O testemunho eram as tábuas da lei. Os bordões deviam ficar ali durante uma noite inteira, e o bordão do homem que Deus escolhesse brotaria. A questão era, por que ele? E Deus, para tirar qualquer dúvida de que tinha sido ele e não uma escolha privilegiada do irmão, que era Moisés, e não uma escolha do próprio Arão, então Deus faria com que isso ficasse evidente. Isso é a vida que brota da morte. Só aqueles que passaram pela morte e pela ressurreição são reconhecidos por Deus como seus servos. A pedra de toque do ministério, então, é a ressurreição. Isso vai ficar mais claro ainda. Ninguém pode visar tal posição. Tem que ser escolha de Deus. Depois que Deus fez brotar, florescer e dar frutos, o bordão de Arão, depois que todos os líderes viram, nada mais tiveram a dizer. Dizer o quê? A autoridade, então, não vem pelo esforço. A autoridade é estabelecida por Deus. A autoridade não depende de uma posição de liderança, mas de uma experiência de morte e ressurreição. Os homens são escolhidos para exercer a autoridade espiritual, não porque são diferentes dos demais, mas com base na graça, na eleição e na ressurreição.
É preciso que haja muitas trevas e cegueira para, então, a pessoa que é autoridade espiritual ter qualquer tipo de orgulho. A dificuldade está no fato de que poucos caem sobre os seus rostos, reconhecendo que não são diferentes dos outros. Em quarto lugar, os tolos são orgulhosos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Imaginemos que por um instante o jumentinho, ouvindo as exclamações de hosanas, vendo os ramos pelo caminho, se voltasse para o Senhor e perguntasse: é para mim ou é para você? Já imaginaram que ridículo? Seria evidente que o jumentinho não estava reconhecendo aquele que montava nele. Muitos servos de Deus são tão tolos quanto esse jumentinho, se pensar dessa maneira. Naturalmente, era o Senhor sobre o jumentinho que deveria ser louvado e engrandecido. E era o que estava acontecendo. As exclamações de Hosana e os ramos estendidos pelo caminho não são para você, que tem uma autoridade espiritual. Não são para nenhum daqueles que exercem autoridade espiritual. Só um tolo diria: eu sou melhor do que você. Quando Arão viu que o seu bordão havia brotado, a sua reação deveria ser a de espanto. Ele deveria se humilhar e dizer: por que meu bordão brotou? O que eu tenho? Não tenho nada. Não sou igual aos outros? Por que Deus me concedeu tal glória e poder? Eu mesmo jamais poderia fazê-lo. O que é nascido da carne é carne. Eu sou igual ao povo de Deus. Os outros poderiam ficar confusos, mas Arão entendeu e reconheceu que toda a sua autoridade espiritual fora dada por Deus. Nenhum de nós tem o direito de ficar orgulhoso. Se hoje recebemos misericórdia, é porque Deus assim o quis. Segundo Coríntios 3:5, o apóstolo Paulo, falando ainda do seu ministério, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar se querem, pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Se você serve a Deus, se você prega a palavra, se você ensina a palavra, se você representa Deus em alguma área, e se aquilo que você recebe, você pensa que é da sua intelectualidade, do seu estudo, do seu preparo, se agirmos assim, seremos tolos. Tolos. Não está em nós. Não está em nenhum de nós pensar que, eu tive uma ideia brilhante. Tolice. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Uma outra versão diz: a nossa suficiência vem de Deus. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1b, ele diz: e tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Já citamos esse texto. Eu queria salientar, eu espero conseguir achar aqui um texto que me veio à mente, mas
que é 2 Timóteo, porque na primeira eu já vi que não é. Também não é no segundo, se você achar, é que Deus, ele fala que ele é o maior dos pecadores. Já achei. Está na primeira mesmo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. Dificilmente qualquer um de nós escolheria o apóstolo Paulo para pregar, representá-lo e levar o evangelho a tantas gentes. Dificilmente qualquer um de nós escolheria, como Jesus escolheu os 12 apóstolos. Alguns deles, ou a maioria deles, eram homens iletrados, escreviam mal. Muitas das epístolas são escritas num grego chamado koiné. Eu estou me referindo àquilo que, principalmente apóstolo João, apóstolo Pedro, primeiro eles usaram o que se chama de amanauenses. São pessoas que escreviam para eles. O próprio apóstolo Paulo usava pessoas que escreviam para ele porque tinham um problema de visão. Mas outros porque escreviam mal. E o grego que eles usavam é o tipo do linguajar mais pobre que existe no português. Nós foi, nós vai, nós é, nós... Essas coisas assim que não tem nada a ver com o português correto. E então é assim que Deus usou. O Sinédrio ficou impressionado quando os apóstolos ministravam a palavra e eles reconheciam que eles haviam estado com Jesus, porque eram homens iletrados, incultos. Bem, é por isso que o apóstolo disse, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada. Se alguém vive na presença de Deus e não se sente humilde, é algo muito estranho. É estranho você estar com Deus e se sentir orgulhoso. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais você sabe que você não é nada. Seria preciso uma tremenda autoconfiança e muita tolice da parte do jumentinho pensar que o louvor daquele dia fosse para ele. Um dia ele despertaria e ficaria envergonhado de si mesmo. É verdade que um dia nós seremos glorificados com Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8. Se não me engano, é o versículo 17.
Romanos 8, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Existem outros textos que descrevem isso com bastante detalhe. Mas, se é verdade que um dia seremos glorificados com Cristo, esse dia ainda não chegou, ainda não. Ainda é um tempo no futuro, quando Jesus voltar. Se aprendemos algumas lições espirituais, tudo é graça e concessão de Deus. Nada vem por nós mesmos. Eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Porque haveríamos de nos glorificar em algo que não é nosso? Por que haveríamos de nos gloriar de algo que foi Deus que deu e que eu não poderia ter se Ele não desse? É por isso que a glória tem que ser dele. E Ele não dá a glória dele para ninguém. É por isso que Ele nos faz saber o que eu e você somos. Nós vamos ver isso melhor. Arão sabia muito bem que fora Deus que fizera o seu bordão brotar. Tudo havia acontecido pelo poder sobrenatural de Deus. Deus usou este meio, o bordão, para falar a Arão e ao povo de Israel. Daquele momento em diante, Arão ficou sabendo que todo o seu ministério baseava-se no brotar, não nele mesmo. Hoje, ao servirmos a Deus, nós devemos reconhecer que o ministério vem da ressurreição, e a ressurreição vem de Cristo, vem de Deus. Em quinto lugar, o que é a ressurreição? A ressurreição significa aquilo que não é natural, o que não vem do seu eu, do seu ego, o que não vem da capacidade da pessoa. A ressurreição é aquilo que eu não posso fazer. Está além da minha capacidade. Já li aqui muitas vezes, e já disse aqui muitas vezes, Deus não nos usa com base no que somos capazes de fazer, mas Ele usa exatamente os que não são capazes para que Ele seja glorificado. Para que ninguém venha dizer, eu sou. Só tem um que pode dizer, eu sou. Então, a ressurreição é aquilo que eu não posso fazer de forma natural. Já disse para vocês inúmeras vezes, orem por mim, orem pela Ana Bia, nós precisamos muito das suas orações. Muitas vezes, para estar aqui, às vezes para fazer uma coisa que eu já fiz 1000 vezes. Se eu não tiver buscado a Deus antes, eu vou gaguejar, eu vou me enrolar, porque não é a minha natureza. E eu não consigo fazer o que eu faço, senão pela graça exclusiva de Deus. Eu sei isso muito bem hoje, mais do que em toda a minha vida. Então, a ressurreição é aquilo que eu não posso fazer. Está além da minha capacidade. Eu posso pintar e esculpir os bordões, mas eu não posso fazer com que eles floresçam. Ninguém jamais ouviu falar de um bordão velho
que tivesse brotado, nem de uma mulher idosa que tivesse concebido. Quando Sara, aos 90 anos, deu à luz Isaque, ela, Abraão e todos que participaram disso tinham que reconhecer: isso é obra de Deus. Portanto, Sara representa a ressurreição. A ressurreição é aquilo que eu não posso fazer, mas Deus faz. Não é aquilo que eu sou, mas é aquilo que Deus é. Não importa o que sou, pois baseia-se em Deus. Não depende de grande inteligência ou de muita eloquência. O que eu tenho de espiritualidade deve-se à operação do próprio Deus em mim. Porque Deus é quem efetua, em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A Bíblia é muito clara em dizer que eu e você não temos nem fé para crer em Deus. O texto de Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito claro. Arão, então, seria tolo se dissesse que seu bordão brotou porque ele era diferente dos outros. Quem sabe mais polido, mais reto, mais bonitinho. Voltando a Sara e ao seu filho Isaque. Isaque significa riso. Sara riu porque sabia que era velha demais para conceber e considerava isso impossível. Por isso Deus chamou o filho de Sara de Isaque. Servindo também a Deus, nós precisamos rir e dizer: eu não posso. Eu tenho certeza de que não sou capaz, mas não é para você recuar, é para você depender de Deus. Mas então nós temos, eu não posso, quando servindo ao Senhor, nós também precisamos rir e dizer: eu não posso, eu tenho certeza de que não sou capaz, mas isto é obra de Deus. Então, deixe Deus ser Deus. Se há alguma manifestação de autoridade, nós temos que confessar que a obra é dele e não nós. Em sexto lugar, a ressurreição é regra permanente para o serviço. Deus devolveu todos os bordões aos seus respectivos donos, exceto o bordão de Arão que brotou. Ele tinha que permanecer na arca como lembrete eterno. Isso sugere que a ressurreição é regra permanente para o serviço. Se um ministério não passar da morte para a ressurreição, não é aceito por Deus. Aquilo que ressuscita é de Deus e não é de nós mesmos. Quem se julga digno de louvor não tem conhecimento do que é a ressurreição. Quem conhece a ressurreição já morreu e se desiludiu acerca de si mesmo. Enquanto houver poder natural, o poder da ressurreição fica obscurecido. Deus não pode manifestar o seu poder enquanto estivermos agindo com as nossas próprias forças. Não é na criação
que o poder de Deus se manifesta maior, mas é na ressurreição. Tudo aquilo que o homem é capaz de fazer não é da ressurreição. Temos que chegar ao ponto de nos considerarmos como nada. Temos que ficar tão tremendamente arrasados que não possamos dizer a Deus: haja o que houver, foi dado por ti. Estou totalmente persuadido que de mim só vem o que está morto, mas de ti o que é vivo. Olha, você só pode viver a vida cristã na plenitude se você considerar que você não pode. Você pode tentar, você pode se esforçar, ter autodisciplina, dizer eu vou fazer, eu vou. Não vai nada. Você não vai a lugar nenhum. Você não consegue nem orar. Você não consegue nem ler a Bíblia. Se você não depender de Deus para isso. Se você não se humilhar diante de Deus e dizer, eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia, eu não tenho nem vontade de orar, mas eu quero. E eu preciso que tu coloques isso em mim. Haja o que houver, foi dado por Deus. Eu tenho que reconhecer que estar totalmente persuadido de que de mim só vem o que está morto, mas de Deus tudo que é vivo. O Senhor jamais entende mal. Nós geralmente interpretamos as coisas erradas, de forma errada. Era impossível, voltando a Sara, para Sara pensar que Isaac nasceu de suas próprias forças e capacitação. Deus tem de nos levar ao ponto onde jamais vamos interpretar mal a sua obra. Ele nos leva a um lugar onde a gente tem que reconhecer, eu não posso ir além disso, ou eu não consigo, e quando ele fizer, foi ele. Então a autoridade vem de Deus e não de nós mesmos, somos simplesmente mordomos de sua autoridade. Uma visão interior assim nos capacita para recebermos a autoridade delegada. Sempre que tentarmos exercer a autoridade como se fosse nossa, somos imediatamente despojados de qualquer autoridade. A vara seca só pode produzir morte. Onde houver ressurreição, então, há autoridade, porque a autoridade repousa na ressurreição. Por isso que o apóstolo diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Paulo se compara aqui a um vaso de barro. Ele percebe muito bem que é meramente um vaso de barro, mas que o tesouro que há nele possui poder transcendente, algo que não é dele. Então vejam como as coisas acontecem. De todas as maneiras, Paulo é atingido, mas através do tesouro ele não é esmagado. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. De um lado a morte, mas ao mesmo tempo a vida se manifesta. Veja os versos 10 e 11. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Não há como Jesus manifestar a vida dele sem que primeiro haja morte em nós. Por isso que ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então não há como o Senhor manifestar a vida dele, enquanto a nossa não morre. Onde a morte opera, manifesta-se a vida, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Para que a vida do Senhor chegue a alguém, é preciso que eu morra. Conclusão: o que há em nós é a morte. O que há no Senhor é a ressurreição. Cada um de nós deve entender claramente que toda autoridade pertence ao Senhor. Ser autoridade delegada por Deus não é simplesmente manifestar um pouco da ressurreição. Antes é ter vida brotando, florindo e produzindo frutos. É transformar-se assim em vida ressurreta, amadurecida. Eu sei que a mensagem de hoje é de uma profundidade muito grande. Não por mim. Eu estou me valendo, estou ministrando aquilo que faz parte de um livro chamado Autoridade Espiritual, de Watchman, que já morreu em 1950. E é um livro esquecido, que eu já li várias vezes e já preguei aqui sobre ele 3 vezes. Mas, como eu disse para vocês, a experiência que eu tive venho tendo com o que eu tenho ministrado tem sido algo muito diferente de tudo quanto eu já ministrei anteriormente. E eu espero que para você aquilo que foi dito faça sentido. E você entenda não com os sentidos naturais, mas pelo Espírito de Deus. E você possa desejar também morrer. Morrer para você. E, aliás, você não pode nem fazer você morrer. Você tem que se entregar para que o Senhor faça você morrer. Nem isso eu e você somos capazes. Mas é algo que Ele faz diariamente na vida de quem Ele quer usar. E se você não se dispuser a morrer, você não poderá ser um vaso de barro cheio do poder dele. Porque a vida dele se manifesta na nossa morte. Senhor, nós te pedimos que o Senhor traga luz sobre o que foi tratado aqui hoje. Pedimos que o Senhor traga entendimento, discernimento, e o Senhor opere em nós o que tens no teu coração. Nós te damos graças porque a nossa confiança não está em nós, porque conhecemos muito bem o que somos. Mas colocamos a nossa esperança continuamente em Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar estas coisas e ter delas consciência em todo o tempo, para que entendamos o que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós, ao nos levar àquele extremo onde sejamos capazes de reconhecer toda a miséria que há dentro de nós.
onde sejamos capazes de reconhecer a nossa total incapacidade de servir-te, onde chegamos ao ponto em que desanimemos de nós mesmos, desiludamos-nos de nós mesmos e busquemos em Ti aquilo que sabemos não temos em nós mesmos. Recebe a nossa gratidão e ouça-nos não por méritos, porque não temos quaisquer méritos, mas oramos fiados em nome de Jesus. Nós pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal e de toda obra maligna. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para